Olá pessoal, boa noite para vocês. Espero que esteja todo mundo bem aí. Espero que todo mundo esteja bastante saudável aí, esteja tomando as medidas protetivas aí para não se infectar aí com essa desgraça do coronavírus aí que tá pegando a gente aí. Sempre lembrando que se você puder, você tenta ficar na sua casa, e se você não conseguir, tiver que trabalhar, tiver que sair por qualquer razão, toma todas as medidas protetivas, lava a mão, passa álcool em gel e tal. Vamos tomar conta aí da gente, galera. Não ser nem portador nem vetor de transmissão dessa porra aí, e vamos esperar que logo logo a gente está de volta aí, tudo isso aí passa. Bom, hoje a gente começa nossas aulas de gerenciamento de obras, de gerenciamento de projetos aqui pelo Moodle. Eu tinha planejado com vocês que hoje a gente ia começar aquele desenvolvimento da atividade do PMDOM. Como a gente vai ficar em casa, possivelmente essas duas primeiras semanas, não sei se isso vai se estender ou não, a depender do avanço da doença aí no Brasil, avanço do vírus, mas a priori o que eu vou fazer? Eu vou pausar o desenvolvimento dessa atividade e mesmo que a gente eventualmente volte durante o semestre, num primeiro momento. Aí a gente voltando, aí eu discuto com vocês em sala de aula a execução dela e como que a gente vai fazer. Eu acho interessante que a gente tente, se possível, desenvolver alguma coisa a nível de execução e tal, mas a distância, obviamente, a gente não consegue e tem que ver quanto tempo a gente vai ter a hora que voltar. Eu acho interessante a gente tentar fazer, se a gente voltar em sala a gente discute como que a gente faz, mas até lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou trazer um pouco eu vou adiantar algumas teorias e vou trazer algumas coisas aqui para vocês, para falar sobre a execução, para falar sobre áreas de conhecimento, dar continuidade no conteúdo do gerenciamento de obras. E, conforme for, a gente vai ter, obviamente, o conteúdo de project, que é o norte para a gente poder desenvolver um projeto bem feito. E a intenção é fazer ele aqui, tá? Vocês devem estar vendo uma tela branca, por enquanto. Eu vou fazer de conta que isso é uma lousa, eu vou dar aula nela. E, eventualmente, eu vou trazer alguns slides para vocês, mas o conteúdo que eu vou passar hoje para vocês fica só em vídeo, não fica em slides, que é o quê? Eu vou fazer uma recapitulação dos conceitos que a gente viu até agora e tentar amarrar tudo para que fique bem claro para vocês o processo de fazer a iniciação e o planejamento da obra, tá? Por quê? Porque eu gostaria que a gente tentasse, nesse período que a gente vai ficar, eu sei que o trabalho de vocês é em grupo, eu sei que é difícil, muitos de vocês têm dificuldade de se reunir, mas na medida do possível, no tempo de vocês tentarem ir desenvolvendo o planejamento do projetinho que a gente começou, para que eventualmente também a gente consiga desenvolver o planejamentinho de algum projeto lá na frente. Bom, vamos lá. O que a gente viu até agora foi o seguinte, que quando a gente vai trabalhar com um projeto, lembra que são 5 fases: a iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Até agora a gente viu a fase de iniciação e a fase de planejamento. Perdão, eu tô tossindo aqui, mas não é coronavírus não, é só tosse, engasguei, sei lá que porra. Enfim, então são essas 5 fases aí, e qual que é a manha? A manha é a seguinte: quando você vai começar o teu projeto, lembra que a gente faz aquela fase de documentação, e na iniciação vocês fazem uma negociação com o cliente. Eu falei para vocês desenvolverem o termo de abertura de projeto, a TAP. Então a TAP era um documentozinho que vocês colocavam todas as informações que você negociava com o cliente. Eu falo negociar por conta do seguinte: lembra que quando você está no processo inicial de conversar com o teu cliente, você ainda não sabe muito bem o que ele quer, como que ele quer. Então é legal que você negocie com ele as possibilidades dentro da expectativa do que ele tem, junto das possibilidades físicas reais, não só técnicas, mas também financeiras do que ele dá para fazer. Então, no comecinho a gente monta esse termo de abertura. Isso aqui acontece meio que tipo o projeto já está certo para correr, tá? Uma fase anterior disso aqui é uma fase de orçamentação, tá? Por assim dizer. A fase de orçamentação, o cara ele apresenta para você uma ideia e te pergunta: olha, eu tenho mais ou menos ideia de fazer isso aqui, quanto que vai ficar? Então a gente usa aquele esquema que eu ensinei para vocês em aula, de pegar a TCPO, a SINAP,
fazer aquela composição de preço, né, por parâmetro, passa para o cara se interessou, ok, vamos fechar o projeto. Aí você vai e compõe o termo de abertura, conversa com ele, monta o termo de abertura de projeto, e lembra que o termo de abertura dentro daquele modelinho tenta pegar tudo. Tudo relacionado ao quê? Aquelas 3 áreas da tríplice restrição, do escopo, do tempo e do custo. Então, a gente tem o objetivo do projeto, que está relacionado com o escopo, que a gente coloca aqui, que você vai tentar entender a expectativa dele em cima daquilo que ele quer, mas você também vai ter que entender como que o negócio vai acontecer na vida real. Então, por exemplo, o cara ele quer, sei lá, eu vi uma revista Casa da Xuxa, só que ele tem, sei lá, um terreno de 100 metros quadrados. Não dá, não cabe. Então, dentro da realidade do cara, como que você pode traduzir essa expectativa dele em alguma coisa real? Então, essa que é a ideia de você ir colocar as informações no termo de abertura, de tentar pegar o objetivo e a ideia do que o cara tem e compor isso em algo de realidade. A mesma coisa para tempos. Lembra que o cara, ele tem uma ideia de um prazo não só de ideia quando ele vai morar, mas mesmo a grana que ele tem para poder tocar a obra, tudo que ele tem para fazer não vai acontecer de uma hora para outra. Vão ter momentos, então você vai ter que tentar entender a partir de uma experiência de obra, até a partir da grana que ele tem, as entradas de dinheiro, mas também se dá para fazer a obra dentro do prazo que ele precisa. Isso tem que ser negociado e explicitado com ele. E, obviamente, para custo a mesma coisa. Talvez esse aqui é o que mais pega, porque no final das contas você passa um orçamento para ele, provavelmente ele está ciente daquele orçamento que ele vai tocar a obra e tal. Entende-se que talvez não mude tanto, mas tem que ter noção de que o cara, ele, de novo, até por uma mistura de custo com tempo, ele não vai ter toda a grana de uma vez, talvez ele financie o resto. Você tem que entender como que isso vai funcionar, e tudo isso aqui vem no termo de abertura naquela composição que eu ensinei vocês a fazer na sala de aula. Este aqui tem que ser o documento número 1 do projeto, e isso aqui está na fase de iniciação ainda, tá? Por que isso aqui tem que ser o documento número 1? Porque eu costumo dizer que o termo de abertura é a regra do jogo que você vai ter. Só que fosse um jogo, o gerenciamento de obra fosse um jogo de futebol, essas seriam as regras do jogo. Porque aqui diz tudo para você compor todos os outros documentos de planejamento, documento técnico de obra, planta baixa, planta executiva, desenho de prefeitura e também a parte jurídica de contrato, por aí vai. Durante a composição do termo de abertura, ainda na fase de iniciação, a gente vai constituindo alguns documentos para compor ela. Então, por exemplo, durante o processo de negociação, de montagem do termo de abertura, que pode levar, sei lá, 2, 3 meses, 15 dias, depende do tipo de obra, eu sugiro muito que vocês mandem para o cara um anteprojeto, então um desenhozinho, um anteprojeto, tá? E esse anteprojeto é um desenho genérico, bem genérico, sem muita cota e tal, só para o cara ter mais ou menos uma ideia de como que a obra vai ser feita. Então, o cara ele aprovando, você consegue formalizar no termo de abertura exatamente o que você quer. Então, isso aqui é um documento que ajuda a compor isso aqui. Além disso, dentro da fase de iniciação, eu sugiro muito que vocês já vão entrando em contato jurídico com o advogado para montar um contrato, tá? Isso aqui, o contrato, ele é mais para o finalzinho, tá? Pensa isso aqui como o 1, mas tem 1.1, que é a linguagem que você vai conversar com o teu cliente, que é o anteprojeto, para ir podendo, e com reuniões, né, para ir podendo compor o termo de abertura. Quando esse negócio estiver mais ou menos andado, você vai tentar montar um contrato com aporte jurídico, para que você e eles protejam. E por último, antes de você começar a planejar, a sugestão que eu dou é que você já dê entrada na prefeitura. A letra tá uma bosta, mas vocês vão entender. Já vão dando entrada na prefeitura, a depender de como seja a legislação da cidade, de forma que você já consegue dar entrada na documentação de construção e consiga liberar o alvará para poder construir. Por quê? Porque isso demora. Essa fase aqui de iniciação, ela leva como eu te falei, ela leva uns 2, 3 meses, tá? A depender do projeto. Tem obra que demora mais, tem obra que é rápida, tem obra que em uma semana você mata tudo. Mas não se enganem, tá? Não tentem correr com o negócio. A sugestão que eu dou para vocês é, mesmo no excesso do cliente,
tenta negociar com ele, entender a dinâmica do escopo, tempo e custo dele, porque lembra que aquilo compromete a qualidade do projeto. Então, vocês têm que ir devagar com isso para garantir e aumentar pelo menos as chances de que vocês consigam pelo menos do começo tentar pegar tudo, tá? Ou no máximo quase tudo. É difícil pegar tudo, mas quanto melhor isso aqui tiver completo, mais chances tem de dar certo. Feito isso, daí a gente vai para a fase de planejamento. O planejamento é onde vocês estão agora, tá? Não dá para fazer o planejamento sem a fase de iniciação bem feita. O que normalmente a galera faz é que eles entram no planejamento sem isso aqui. E eles entram com um monte de informação furada. Aí esse negócio não funciona e o cara ele faz aquele esquema que eu falei para vocês do fazejamento. Então, faz bonitinho a iniciação. Vocês já vão ter que documentar de qualquer forma as informações, vocês já vão ter que fazer levantamento de necessidades do cliente. Então já monta o termo de abertura para aumentar as chances de não ter problema. Eu digo isso para vocês porque vocês têm que lembrar o seguinte: o levantamento de necessidades é um documento arquitetônico. Ele tem uma linguagem muito cara de arquiteto. O arquiteto manja muito bem como que lê, como que funciona, como que faz. Mas, por exemplo, o advogado, quando ele for ler o contrato, talvez não seja a melhor linguagem para ele. Para a prefeitura, vocês talvez tenham que passar para terceiros para fazer algumas coisas, e tem que ser uma linguagem mais geral. O termo de abertura é essa linguagem geral. Então é importante que vocês façam isso, porque também, durante a fase do planejar, talvez você não faça tudo. Então isso aqui tem que ser uma linguagem legal para que todo mundo consiga fazer. A fase de planejamento é essencial, tá? Vocês têm necessariamente que desenvolver ela, e ela basicamente tem a seguinte premissa: você vai pegar o escopo, o tempo e o custo, e você vai criar um negócio que a gente chama de... Olha, acho que a letra de forma é melhor. Ou não? Ah, sei lá. Vocês dizem aí se a letra é boa, vai. Então você vai pegar o escopo, tempo e custo e vão criar uma baseline. O que é uma baseline? A baseline é a base que você vai usar de referência para poder comparar, tá, o que você está pensando em fazer com o que efetivamente você vai fazer. Então, o planejamento é basicamente a baseline. Então, a ideia é que você pegue e crie uma referência de escopo, uma referência de tempo e uma referência de custo. E diga, eu vou tocar a obra mais ou menos assim, tá? Conforme você vai executando, você vai comparando e você vai, na verdade, você vai tentando trabalhar para que a execução aconteça conforme você planejou. E se for tendo mudanças na execução, você vai tomando ações para que a tua execução aconteça muito mais próximo do que você planejou. Lembra que a premissa de qualidade é atender aquilo que foi projetado. Então, se você projetou escopo, tempo e custo de um jeito e você conseguir controlar o teu projeto, a baseline do teu projeto, para que ela aconteça o mais próximo do que você planejou, você está aumentando as chances de entregar com qualidade para o teu cliente. Por isso, a gente costuma dizer que a qualidade fica dentro do triângulo do escopo, tempo e custo. Bom, vamos lembrar então. Fizemos a iniciação aqui, negociamos com o cliente no primeiro momento, pós-fechamento de orçamento, termo de abertura. Lembrando sempre que a gente colocou aqui todas as informações pertinentes a escopo, tempo e custo do que o cliente quer. A gente conhece mais ou menos o que ele precisa e a gente fez isso através do quê? Através de conversa com ele de desenho, de anteprojeto, até chegar no que ele está querendo efetivamente dentro da expectativa dele. A partir disso, você vai juridicamente e começa a montar um contrato, evita usar contrato de gaveta e já dá entrada na prefeitura para o alvará de construção. Feito isso, você começa a fase de planejamento, criando a baseline, em cima do quê? Em cima da tríplice restrição, do escopo, tempo e custo. Basicamente, você vai pegar e vai tentar organizar de forma estruturada esses três eixos do escopo, tempo e custo. Então, no primeiro momento, a gente vai tentar trabalhar o quê? A gente vai tentar trabalhar o escopo. Tá bom, né? A gente vai tentar trabalhar o escopo. E qual que é a ideia de tentar trabalhar o escopo? A gente vai quebrar o escopo num tamanho menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o teu projeto, que é enorme, que é gigantesco, ele tem um monte de coisa dentro dele, e ele é complexo, você não sabe efetivamente o que ele vai ser. Então, você não sabe, por exemplo, quando você fala de, sei lá, da construção de uma casa. É muita coisa para fazer.
Então não dá para você chegar pedreiro e falar assim, ou pro mestre de obras, ó, faça uma casa. Tem muitas características específicas, muitas nuances técnicas que você tem que atender. Então o negócio fica um pouco meio enjoado e meio complicado se você for tentar fazer um negócio muito genérico. Então, para ficar mais fácil, o que a gente faz? A gente pega e quebra o escopo, ou seja, a gente pega esse negócio enorme do que tem que entregar, da expectativa do cliente, na EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto. Dentro da EAP, o que a gente faz? A gente tem o projeto principal, que fica aqui em cima, projeto principal. Eu divido esse projeto principal num nível menor, são os níveis de ação, vamos dizer assim, que são os pacotes de trabalho. Então, você, por exemplo, você pega uma casa, aí você tem os níveis mais genéricos dessa casa, que são os pacotes de trabalho, tipo alvenaria, elétrica, hidráulica. Nossa, tá terrível. Se não tivesse áudio, tá fudido. Alvenaria, elétrica, hidráulica, sei lá, os outros, que são complementares, acabamento, sei lá, cobertura. Você vai pegar e vai tentar entender de forma genérica o que tem que ser executado, tá? Eu passei nos slides para vocês umas fases técnicas que vocês podem usar de pacote de trabalho, mas se vocês quiserem, lembra que vocês podem consultar esse documento aqui da PINE, o TCPO. O TCPO, quando você entra lá e pega, por exemplo, a residência de alto padrão, ele tem uma tabelinha com umas subtabelas que explicam mais ou menos o que tem que ser feito. Então, por exemplo, você tem lá, sei lá, fundação. Aí ele fala para você mais ou menos os itens que tem que ser feitos nas fundações. O que está em negrito, que é grande, pode ser considerado como pacote de trabalho. E o que está embaixo, que são os menores, a gente pode considerar como o quê? Como tarefas, tá? Então, as tarefas, elas são efetivamente o que a gente vai executar. E isso que é importante para a gente. Por quê? Porque a ideia é de pegar e quebrar ela em coisas menores, em tarefas, em ações menores. Então, se, por exemplo, estou falando de alvenaria, e na alvenaria eu tenho, sei lá, executar caixaria de fundação, executar metálica de fundação, concretar fundação, impermeabilizar fundação do baldrame, sei lá. Você tem aqui todas as tarefas específicas que atentam à alvenaria. Se você cumprir todo o escopo dessas aqui parecido com o que tem que ser, o mais próximo possível, você atendeu a alvenaria. Se você conseguir fazer isso com todas, você conseguiu cumprir o teu projeto. Então, em teoria, o escopo do teu projeto está ok. Você não conseguiu quebrar ele, você não conseguiu estragar ele, então você atendeu a baseline, então ele cumpriu com as bases de qualidade. Quando a gente está trabalhando a IAP, as tarefas elas são verbos, tá? Os pacotes de trabalho são substantivos. Eu não preciso necessariamente colocar na ordem, tá? Não precisa colocar tipo, isso vem primeiro, que vem depois, que vem depois. Ajuda. Mas se você esquecer alguma coisa, você pode colocar depois, não tem problema. Esse documento ele é essencial. É impreterível que você monte a IAP depois de fazer a fase de iniciação. Porque você entende o que tem que ser feito, você entende o escopo do teu projeto. A maioria dos projetos que eu pego, que o pessoal tem problema e não consegue fazer bem, é porque o pessoal ignora a IAP e já parte para a execução sem entender muito bem. Ele pega da experiência dele, às vezes a experiência dele atende um pouco daquela obra, mas não atende tudo. É importante você conversar com a equipe de projeto, conversar com pessoas que já têm uma experiência maior. É legal você trazer essa galera para a sua equipe. Bater com o TCPO também, porque o TCPO não tem tudo, tá? Ele é uma referência boa, mas ele não tem tudo. No meu site tem o TCPO para vocês pegarem lá. Mas é legal que vocês constituam uma IAP bastante boa e bastante razoável e bastante bem pensada. Porque essa IAP depois ela vai virar um cronograma. Tá? O cronograma, ele parte do quê? Ele parte da ideia de que você vai pegar o teu projeto principal, você vai quebrar ele nos pacotes dele e você vai ter as tarefas dele. Então você vai ter o projeto principal, você vai ter os pacotes e você vai ter as tarefas. E daí cada tarefa dela,
Não os pacotes, tá? Nem o projeto principal, só as tarefas. Cada tarefa vai ter uma duração, que é o quanto tempo ela vai durar para executar, um início e um término. Término. Nossa, tá impossível. Bom, faz de conta que foi um médico que fez. Duração, início e término. E qual que é a ideia? Dentro do cronograma, com duração, início e término, o que está rolando? Rola o seguinte, você consegue gerenciar o segundo nível da tríplice restrição, que é o tempo. Tá? Quando a gente determina a duração, início e término, a gente está dando uma hierarquia, a gente está dando uma ordem para as tarefas. De novo, não precisa colocar o que vem primeiro aqui, o que vem depois. Você pode ter uma tarefa que vem depois aqui, uma que vem primeiro aqui. Não tem problema, mas isso aqui você tem que descrever dentro de cada tarefa. Vão acontecer de você ter tarefas que vão rolar ao mesmo tempo, vai acontecer de ter tarefas que precisam acontecer necessariamente depois das outras. E esse é o tipo de coisa que, de novo, você vai tentar conversar com a equipe de projeto e tentar entender efetivamente o que precisa ser feito. É importante que vocês pensem nisso, porque o projeto de vocês vai ter depois lá na frente, eu vou falar para vocês no project, um negócio que chama caminho crítico, que é aquele conjunto de tarefas que não pode atrasar de forma nenhuma. Então, se você fizer isso e fizer a duração, você não vai ter tanta dor de cabeça. Nessas atividades que eu estou passando para vocês, como a gente não tem uma equipe anterior para tirar dúvida, para desenvolver, vocês podem conversar entre vocês e fazer uma estipulação de quanto tempo cada tarefa dura. Mas não é bom vocês ficarem inventando isso na vida real, tá? Porque é bom vocês conversarem com quem tem experiência, até para vocês adquirirem experiência de obra, até adquirirem um pouco de maturidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando a baseline para o escopo, para o tempo e para o custo. Então, já fiz para o escopo, montando a EAP. Eu sei o que tem que fazer. Aí eu pego as tarefas da EAP, vou lá e dou uma duração, início e término para cada uma delas. Então, ajustei o tempo. E agora, para trabalhar com o custo... Tá, vizinha falando aqui fora. Para trabalhar com o custo, o outro eixo do negócio... Aí o que a gente vai trabalhar? A gente vai pegar aquele cronograma do jeito que ele está feito lá. Esse cronograma, ele tem as tarefas de cada pacote de trabalho. Mesmo esquema que está lá. Ele está dentro de um... Todo mundo está dentro de um projeto. Opa! Não dá Ctrl Z aqui. Mas enfim, está todo mundo dentro de um projeto principal. E daí você já tem início... duração, né? Início e término de cada tarefa, você já tem isso para o tempo. E aqui agora o que você vai fazer? Você vai começar a quebrar o que vai usar materiais para cada tarefa. Então, putz, aqui vai usar ferramental, vai usar betoneira, vai usar, sei lá, concreto, você vai ter que fazer a descrição de todos esses materiais. Como que eu sei isso? Com conhecimento técnico, análise técnica de cada tarefa. Por isso que é importante você ter uma equipe que te auxilie nisso. Até CPO, nas ações do que tem que ser feito, são bem genéricas. Vocês têm que verificar se você consegue quebrar as tarefas por elas e se a partir dali você consegue identificar e definir os materiais que vão usar. Tá? É uma pesquisa na internet, mas uma boa equipe que te indique isso traz bastante experiência. Por isso que eu digo para vocês, é importante visitar a obra e ver a obra para poder entender como está acontecendo lá, para aprender, porque isso aumenta para você a capacidade de planejar e atentar melhor ao projeto, mas o principal, você tem que entender que o teu projeto está limitado à física e à vida real, então se não der para fazer, não vai dar para fazer. Muita coisa dá para fazer, mas elas têm custos altos, então vocês têm que conhecer de obra para poder entender. Então, materiais, as pessoas que vão trabalhar, o PMI chama as pessoas de projeto de stakeholders ou partes interessadas. Eu vou conversar melhor com vocês depois disso. E por fim o custo, dinheiro. É difícil a gente colocar no planejamento o dinheiro direto da tarefa. Normalmente a gente acaba não liquidando o dinheiro, a gente acaba já entendendo ele, né, de valor agregado que a gente chama, em materiais e pessoas, e coloca o custo só como dinheiro livre, tipo, comida para transporte, dinheiro para transporte, dinheiro para comida, esse tipo de coisa.
mas isso tem que ser pensado. Então, se você fizer todo o passo a passo que a gente fez até agora, você consegue montar um planejamento razoável. Isso aqui, ele vai no software, no project, ele vai montando a partir das barrinhas de tempo e disso que você colocou, ele vai colocando umas barrinhas aqui. Vocês devem lembrar isso de sala de aula. Essa barrinha aqui é o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é o gráfico que faz a gestão visual do projeto. Eu vou ensinar vocês a ler melhor isso aqui lá para frente. Mas por enquanto vocês precisam lembrar desse processo, esse processo de planejamento, em que monta a TAP, depois é planejar, criando uma baseline para escopo, tempo e custo, para tentar aumentar as chances de entregar com qualidade, onde o escopo é em cima da IAP, o tempo é em cima do cronograma e o custo é em cima dessa distribuição. Quando você faz isso, você consegue ter um planejamento razoável para poder começar a tocar a obra e executar o teu projeto do jeito que tem que ser. Então, em teoria, a gente parou aqui em sala de aula. Então, o nosso processo básico, o que era? Era termo de abertura. O termo de abertura ia gerar para a gente O termo de abertura ia gerar para a gente um documento de planejamento, que era IAP. Lembra que o termo de abertura ele usa de anteprojeto e usa de outras documentações para ser composto. A IAP ela gera para a gente um cronograma. E em cima desse cronograma a gente consegue gerar uma tabelinha de custo. Tá? Então, em teoria, a gente fez tudo isso aqui. Isso aqui sendo de planejamento e isso aqui sendo de iniciação. Bom, isso aqui é uma revisão zona geral que eu estou passando para vocês lembrarem, porque eu gostaria que vocês tentassem dar uma andada no projeto de vocês. Eu vou deixar nessa semana, eu não vou solicitar um feedback de atividade para vocês ainda, do que vocês estão fazendo, mas eu vou deixar um fórum aberto com uma discussão, que eu gostaria que vocês discutissem lá para que a gente pudesse